Olá! A receita preferida de muitas pessoas é o brigadeiro. Então nós fizemos uma coletânea para que você possa aproveitar esses dias de feriado saboreando-os. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma colher de sopa de manteiga ou margarina e uma caixa de leite condensado. 3 colheres de sopa de chocolate em pó, granulado de chocolate à vontade. Vamos usar também forminhas de papel para colocar os nossos brigadeiros. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo apagado, nós vamos colocar o leite condensado. As 3 colheres de sopa de chocolate em pó, colheres bem cheias, e a colher de sopa de manteiga. Vamos misturar. Agora nós ligamos o fogo e deixamos ele baixo até terminarmos o nosso brigadeiro. Agora nós vamos mexer aqui sem parar até soltar do fundo da panela. Tem que ficar bem consistente. Nós mexemos com essa colher de madeira, que ela facilita muito e ajuda para não queimar o nosso brigadeiro. Nós não podemos parar de mexer. Continua no fogo baixo. Essa é a parte mais importante da receita. A consistência do nosso brigadeiro. Aqui, gente, tem que ficar nesse ponto assim, ó. Bem consistente. Para poder enrolar e ficar do jeito que nós queremos. Agora nós apagamos o fogo. Nós untamos um prato com manteiga ou margarina. Não pode esquecer não, tá, gente? Senão vai agarrar. E vamos despejar o nosso brigadeiro nesse prato. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. O nosso brigadeiro já esfriou. Ele fica bem consistente assim, que nós deixamos ele cozinhar bem. Mas se por acaso estiver muito quente em sua região, no dia que você for fazer, você deixa ele por apenas 15 minutos na geladeira. Para ele pegar essa consistência aqui, ó. Ele tem que ficar assim, olha, nessa consistência para poder enrolar. Aí nós fazemos assim, olha. Passamos no granulado. E colocamos nas forminhas de papel. Agora nós vamos fazer assim com todos eles. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito fácil de fazer. E é muito importante o ponto do brigadeiro na hora do cozimento. Porque aí fica na consistência para enrolar. Essa receita que nós demos dá para fazer 50 brigadeiros de festas. Muito gostoso, muito fácil de fazer. Olha aqui, gente. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são 2 latas de leite condensado, 6 colheres de chocolate em pó, 3 colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina, granulados de chocolate à vontade e uma barra de chocolate meio amargo. É bom ser meio amargo para equilibrar o adocicado do leite condensado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, as 2 latas, tá? Colocamos a manteiga ou margarina e o chocolate em pó. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. Não pode parar de mexer não, tá? E sempre no fogo baixo para não queimar. Os ingredientes já se misturaram. Está começando a ferver, mas tem que continuar mexendo até engrossar bem e soltar do fundo da panela.
Temos que continuar mexendo, tá? Tem gente que fala assim, ah, meu brigadeiro não dá para enrolar. É porque não deixa ficar no ponto. Desliga o fogo antes. Temos que deixar cozinhar bem. Aí, gente, está bem grossinho. Agora que nós colocamos o chocolate meio amargo. Aí ele vai derreter. Aí, gente, está bem cozido, soltando do fundo da panela, olha. Este é o ponto. Apagamos o fogo. E colocamos o brigadeiro em uma tigela. Agora nós vamos deixar esfriar. Se estiver fazendo muito calor na época em que você for fazer, você deixa 15 minutos na geladeira. Senão não precisa não, pode esfriar em temperatura ambiente, que já fica no ponto de enrolar. Quando ele esfriar, ele vai ficar mais consistente. Nós deixamos 15 minutos na geladeira, porque hoje está fazendo muito calor aqui em nossa cidade. Agora nós untamos as mãos com manteiga ou margarina e vamos enrolar o brigadeiro. Com a ajuda de uma colher, nós vamos fazendo assim para juntá-lo. E com as mãos untadas, nós vamos enrolar o nosso brigadeiro. Agora nós vamos fazer assim, para ele pegar a forma de uma bola. É pesado, gente, tem 1 quilo mesmo. Agora nós passamos no brigadeiro. Aí, gente, pode colocar bastante granulado, tá? O granulado conserva ele. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha que bonita a nossa receita, gente. Nosso brigadeiro de 1 quilo. Brigadeiro gigante, né? Tá pronto pra você chamar a família, os amigos para saborear. Mas não come tudo sozinho não, tá, gente? Senão te dá uma dor de barriga. Você guardando em lugar seco e fresco, ele conserva por 7 dias. Se você for comer sozinho, você come um pouquinho por dia. Em 7 dias dá tempo de você consumir todo, né? Mas os amigos que gostam de chocolate, gente, no instantinho, saboreiam tudo. Aí você arruma a mesa assim para dividir com os amigos, né, gente? Olha que lindo. É uma receita diferente. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Ai, gente, fica bem macio, olha. Como se fosse bolinhas pequenas de brigadeiro. Só em que tamanho maior, né? Muito saboroso, gente. Fica macio, não fica enjoativo. Por isso que é bom colocar o chocolate meio amargo. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Para a cobertura, nós temos sugestões. Você vê o que você tiver em casa, você coloca. Temos aqui bolinhas de chocolate, granulados de chocolate, coco ralado, leite em pó, ovo maltine com flocos crocantes e amendoim torrado e moído. Usaremos também mini forminhas de papel para colocar os docinhos. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela nós vamos colocar o leite condensado, acrescentamos o chocolate em pó e a manteiga ou margarina. Agora levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer não, tá? Senão empelota. Sempre no fogo baixo. Tem que esperar soltar do fundo da panela, senão não dá o ponto para enrolar. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não dá certo, eu não consigo enrolar o brigadeiro. É porque não esperou o tempo certo de cozimento. Nós ficamos mexendo aqui uns 5 minutos, tá? Aí, gente, já está no ponto que nós queremos, olha. Tem que ficar assim nessa consistência, bem cozido. Nós apagamos o fogo.
Nós untamos um prato com manteiga ou margarina e despejamos. Agora vamos deixar aqui esfriar em temperatura ambiente. Se tiver muito calor no dia que você for fazer, depois que esfriar em temperatura ambiente, você coloca na geladeira por 15 minutos, para ele poder ficar bem consistente para poder enrolar. Aí, gente, já está na consistência que nós queremos. Como hoje está frio aqui em nossa região, não precisou de ir à geladeira não. Mas se estivesse muito calor, nós colocaríamos 15 minutos na geladeira. Nós untamos as mãos com manteiga ou margarina. Com a ajuda de uma colher pequena, nós pegamos porções, enrolamos, colocamos na cobertura que vamos fazer e colocamos nas forminhas. Agora vamos fazer com outra cobertura. Fazemos a bolinha e colocamos no leite em pó. Só balançar assim, gente, olha. Agora vamos fazer com todas as coberturas. Então nós terminamos de fazer os nossos docinhos. Essa receita rende muito, gente. Aí na filmagem parece que é um docinho grande, mas ele é bem pequeno. Dá para fazer 70 docinhos essa receita. Então ele não é grande. Aqui em nossa cidade ele é vendido em caixas. Então as pessoas compram, não é para festas não. Às vezes compram para poder receber uma visita, um final de semana que vai receber criança em casa, a avó para agradar os netos, pessoas grandes também que gostam de brigadeiros. As pessoas fazem para vender. É uma sugestão boa mesmo. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 150 gramas de leite em pó, 150 gramas de chocolate em pó, granulados de chocolate à vontade, meia lata de leite condensado, 5 colheres de sopa de leite comum e forminhas de papel para enrolar os nossos brigadeiros. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma tigela vamos colocar 150 gramas do leite em pó e 150 gramas de chocolate em pó. Misturamos bem. Agora nós vamos peneirar esses dois ingredientes. É muito importante nós peneirarmos os ingredientes. Agora nós vamos colocar o leite condensado aos poucos. Não colocamos tudo de uma vez, não. Aí a gente fica numa espécie de uma farofa, olha. Nós não podemos colocar tudo de uma vez só, não. Tem que ser assim, aos poucos. Enquanto der para nós misturarmos com a colher, nós vamos misturando, olha. Agora, com a ajuda das mãos, nós vamos fazendo assim, olha. Como se estivesse beliscando a massa. Apertando assim. Se ela agarrar nas mãos, você tira. No princípio, vai agarrar muito nas mãos, mas depois ela vai pegando consistência. Aí não agarra mais não. Nós vamos mexendo assim, até ficar uma mistura homogênea. Fica nessa consistência aqui. Aí nós abrimos a massa assim, ó. E vamos colocando as colheres de leite. Devagar também, não colocamos tudo de uma vez só não. Aí a gente fica nessa consistência assim, olha, fica cremosa. Nós vamos untar as mãos com manteiga ou margarina. Com a ajuda de uma colher, nós vamos pegando as porções assim, enrolamos. Olha aqui, gente, fica igual um brigadeiro mesmo que você vai ao fogo, olha. E passamos no granulado. Colocamos na forminha de papel. Vamos fazer assim com todo o restante da massa. Então nós terminamos de enrolar os nossos brigadeiros. Nessa receita dá para fazer 50 brigadeiros deste tamanho aqui. Como nós fizemos tamanhos variados, uns maiores,
Essa receita deu 39, mas se fizer um tamanho único, tamanho de festa, dá para fazer 50. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Nem parece que não foi levado ao fogo, nem à geladeira. Não podemos levar à geladeira não, tá? Se você for guardar, deixe em temperatura ambiente, em local seco e fresco. Essa receita não fica cru, porque os ingredientes usados não tem como ficar cru. O gosto é muito bom, não fica ressecado. E dependendo da marca do leite em pó que você for usar, você pode colocar mais ou menos leite comum. Mas vai colocando aos poucos, não pode colocar tudo de uma vez não. A dica dessa receita é misturar os ingredientes lentamente, misturando até dar o ponto desejado. Agora nós vamos partir para você ver como ficou. Olha aqui, gente. Fica cremoso, como se tivesse feito um brigadeiro comum. O sabor é muito bom. Você pode fazer para vender. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 caixa de leite condensado. Vamos usar também forminhas de papel para colocar os nossos brigadeiros e coco ralado em flocos à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar a manteiga ou margarina e o chocolate em pó. Agora vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer, senão empelota. Temos que deixar cozinhar bem para facilitar na hora de enrolar. Aí a gente começou a ferver, mas nós vamos deixar um pouquinho mais para cozinhar bem, soltar do fundo da panela, para ficar fácil de enrolar. Estamos mexendo aqui há uns 5 minutos, não podemos parar de mexer. Aí a gente está soltando do fundo da panela, olha. Neste ponto aqui que nós desligamos o fogo. Agora nós untamos um prato com manteiga ou margarina e despejamos o brigadeiro neste prato. Hoje aqui em nossa cidade está muito frio, então só na temperatura ambiente já vai ficar no ponto que nós queremos. Se na época que você for fazer estiver muito calor, depois de 15 minutos em temperatura ambiente, você deixa por 30 minutos na geladeira, para ele ficar na consistência que nós queremos para poder enrolar. Aqui, gente, já ficou no ponto que nós queremos o nosso brigadeiro, olha. Nós vamos fazer as bolinhas. Passamos no coco ralado. Por isso que é bom colocar o coco em flocos, fica mais bonito. E colocamos nas forminhas. Podemos fazer no tamanho que quisermos. Se for para vender, tem que ser um tamanho padronizado. Vamos fazer assim com toda a massa do brigadeiro. Então nós estamos terminando de fazer os nossos brigadeiros. Agora nós vamos enfeitar o nosso prato. Olha como ficaram bonitos os nossos brigadeiros, gente. Podemos fazer para consumo próprio ou para vender. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica. Olha aqui, gente. Brigadeiro por dentro, coco por fora. Fica muito gostoso. Vale a pena vocês fazerem. Essa receita é muito saborosa, rende muito. Dá para fazer 26 brigadeiros com essa mesma medida dos ingredientes que nós citamos. Você pode fazer para vender, para consumo próprio, para festinhas em família. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 2 colheres de sopa de chocolate
chocolate ralado ou em pó, 2 colheres de sopa de sumo do limão e 1 colher de sopa de raspas de limão. Nós vamos usar também para decorar a nossa receita açúcar cristal à vontade e raspas de limão à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar a margarina ou manteiga. E vamos colocar o chocolate branco. Agora nós vamos misturar bem. Sem parar de mexer, nós vamos ficar aqui agora com uns 15 minutos até ficar no ponto de brigadeiro. No fogo baixo, até soltar do fundo da panela. Se você tiver um fouet, ele facilita muito para na hora de mexer, tá, gente? Já está fervendo, mas nós vamos deixar mais um pouquinho porque tem que soltar do fundo da panela. Nós vamos mexendo assim, em movimentos circulares. Ainda não está no ponto, não. Aí, gente, já está no ponto, olha. Já está soltando do fundo da panela, olha aqui. Quando começa a endurecer assim, nós temos que tirar, apagar o fogo, que senão pode queimar. Aqui, gente, ele ficou bem consistente, olha. Agora nós vamos colocar fora do fogo o caldo do limão. Mexemos bem. Agora nós colocamos as raspas do limão. Mexemos novamente. Está um cheirinho bom, gente. Um aroma de leite condensado, chocolate, limão e todos os ingredientes que estão aqui na panela. Agora nós pegamos um prato grande ou uma travessa, untamos com manteiga ou margarina e despejamos ainda quente esse creme de brigadeiro que nós fizemos. Agora nós vamos deixar aqui em temperatura ambiente para ele esfriar e ficar mais consistente em ponto de enrolar. Nós deixamos 1 hora em temperatura ambiente. Olha como fica consistente, gente, olha. Nem precisou de levar em geladeira. Então, com a ajuda de uma colher, nós tiramos uma parte do nosso creme de brigadeiro, enrolamos assim na mão. Nem precisa juntar a mão não, que esse creme já é bem consistente. Aí passamos no açúcar. E colocamos nas forminhas. E agora colocamos por cima a raspa de limão para enfeitar. Só um pouquinho para enfeitar assim. Isso é opcional, tá? Se você for fazer de outros sabores, é para diferenciar. Esse aqui é de limão. Se for fazer de laranja ou de maracujá. Então nós vamos fazer assim com todo o creme de brigadeiro. Então nós estamos terminando de enrolar o nosso brigadeiro de limão. Passamos no açúcar. Colocamos na forminha. Enfeitamos com a raspa de limão. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Com esse creme que nós fizemos, vocês podem variar o sabor. Aqui nós colocamos o sumo do limão. Você pode colocar o sumo da laranja, do maracujá. Aí você varia o sabor do brigadeiro. Se você for colocar numa mesa de festas, você coloca as raspinhas para diferenciar o sabor. E fica muito gostoso. Olha aqui, gente, não fica duro, fica cremoso. Olha aqui. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de doce de leite cremoso, 2 colheres de sopa de canela em pó, 3 colheres de sopa de açúcar,
uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Aqui nós temos um saquinho que nós vamos usar como saco de confeiteiro. Vamos colocar o doce de leite aqui dentro, com a ajuda dessa colherzinha. E nós temos as forminhas de papel para colocar os nossos docinhos. Aí, dependendo do tamanho que você fizer, é o tamanho da forminha. Estes são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela nós vamos colocar o leite condensado e uma colher de manteiga ou margarina. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até derreter a manteiga, ferver e soltar do fundo da panela. Nós temos que esperar ficar bem consistente para o sucesso da nossa receita. Aqui, gente, começou a ferver, mas nós vamos deixar cozinhar um pouquinho mais para ficar em ponto de brigadeiro. Essa parte aqui é muito importante da consistência do brigadeiro. Tem que deixar cozinhar bem sem queimar. Aqui, gente, está bem cozido, olha, soltando do fundo da panela. Esse é o ponto que nós queremos. Porque se não chegar nesse ponto aqui, ele não enrola direito. Apagamos o fogo. Agora nós untamos um prato com manteiga ou margarina. E vamos despejar o brigadeiro aqui. Agora nós vamos deixar esfriar. Não precisa de levar à geladeira, não. O nosso brigadeiro já está na consistência que nós queremos. Se no dia que você for fazer estiver muito calor, aí você pode colocar na geladeira para ajudar a ficar nessa consistência. Mas hoje que está frio, fora da geladeira ele já está assim. Nós vamos colocar o açúcar e a canela e misturamos bem. Agora nós vamos fazer as bolinhas do nosso brigadeiro. Nós umedecemos as mãos para facilitar enrolar. Agora nós passamos no açúcar com canela e colocamos na forminha. Conforme o tamanho que você quiser, é o tamanho da forminha. Agora nós vamos fazer assim com todo o creme de brigadeiro. Com essa quantidade, nós fizemos 12 docinhos. Nós colocamos o doce de leite no saquinho. Nós temos o saco de confeiteiro, mas nós estamos fazendo assim para vocês verem que não é preciso comprá-lo para fazer essa receita. Nós furamos um buraquinho aqui na ponta com a tesoura, com a ajuda da colher, nós vamos abrir assim uma cavidade no brigadeiro, olha. E colocamos assim bem perto, o doce de leite entrar lá no brigadeiro, olha. Viram como é fácil? Não é preciso ter todos os aparelhos em casa para fazer uma simples receita. Agora vamos fazer assim com todos eles. Com o cabo da colher higienizada. Fazemos assim. Você pode colocar a quantidade que quiser. Nós não vamos colocar muito, não. Repara que nós fizemos tamanhos diferentes do brigadeiro. Se for para vender, tem que ser um tamanho padronizado. E para festas de aniversário, tem que ser tamanhos menores. Nós vamos fazer assim com todos eles. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho muito bom de churros mesmo. Se você quiser, no lugar do doce de leite, pode colocar Nutella. Essa receita é uma mistura de brigadeiro com churros. Olha a consistência do creme. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga e 2 colheres de sopa de queijo cream cheese. Esse queijo é opcional, mas ele dá um gostinho muito bom na nossa receita. Usaremos também forminhas de papel para colocar na nossa receita, goiabada cortada em pedaços pequenos e queijo parmesão ralado à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela nós colocamos o leite condensado, colocamos a manteiga, o cream cheese e o queijo parmesão ralado. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. É muito importante o ponto de cozimento para facilitar na hora que for enrolar.
Aí, gente, já está pegando consistência o nosso creme. Esses grãozinhos assim é do queijo parmesão ralado. Fica muito mais saboroso você fazer essa receita com queijo parmesão ralado na hora. Mexemos assim para não queimar, tá? Não pode parar de mexer, não. Aí, gente, já está no ponto que nós queremos, olha. Está bem cozido, bem firme. Apagamos o fogo. Agora nós untamos um prato com manteiga ou margarina e despejamos o brigadeiro aqui. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Depois nós vamos deixar 15 minutos na geladeira para facilitar enrolar, porque quando esfria, esse creme aqui fica mais consistente. Já se passaram 15 minutos que o nosso brigadeiro estava na geladeira. Aí, gente, está bem consistente. É muito importante nós untarmos a mão, tá? Com a ajuda de uma colher, nós pegamos uma porção assim, fazemos uma bolinha e fazemos pressão assim, ó. A mão tem que estar bem untada, senão essa massa ela agarra. Aí, gente, passamos no queijo parmesão ralado. Fica bonito colocar nesse plástico aqui, é opcional, tá? Aí nós colocamos assim, ó. Aí, gente, como é que fica bonito. Essa receita dá pra fazer 20 brigadeiros grandes assim. Esse aqui é um tamanho grande. E 35 para tamanho de festas. Agora vamos fazer assim com todo o restante do brigadeiro. Então nós terminamos de enrolar os nossos brigadeiros. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou nossa receita, gente. É muito saboroso esse brigadeiro. Para você que não gosta de chocolate, é uma boa opção. Muito fácil de fazer. Nós recebemos sugestões para um brigadeiro de festas, de casamento, de final de ano, aniversário, como sobremesa para receber uma visita, um lanche. Você pode substituir o recheio, ao invés de colocar goiabada, você pode colocar ameixa, uva passas, pode colocar um outro sabor de queijo. Tem várias opções de você fazer essa receita. Para enfeitar, você pode colocar castanhas, nozes, amendoins. Pode variar a seu gosto essa receita. Na receita anterior, nós ensinamos a fazer cestinhas de queijo. Então, a nossa seguidora Andressa perguntou se poderia fazer uma cestinha menor para colocar brigadeiros. Aqui é uma sugestão. Você coloca naqueles copinhos de café para moldar a cestinha. Aí, gente, fica muito bonitinho, olha. Essa cestinha é comestível. Então, você saboreia o brigadeiro e a cestinha. E muito bonito também, né? Para enfeitar as mesas. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica. Aqui, gente, tem bastante goiabada e não fica enjoativo, que a mistura do leite condensado com o sabor dos queijos equilibra o sabor, fica muito gostoso mesmo. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, um envelope de gelatina em pó sabor morango. O envelope contém 35 gramas. Aqui nós temos confeitos para enfeitar, forminhas de papel para colocar nossos brigadeiros. E aqui nós temos açúcar cristal e corante rosa. Isso aqui é opcional para passar nos nossos brigadeiros. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, a margarina e a gelatina em pó sabor morango. Nós misturamos bem, tudo isso fora do fogo, tá, gente? Agora nós vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até engrossar e soltar do fundo da panela este creme. Não podemos parar de mexer, não. Sempre no fogo baixo. Nós pegamos a ajuda de um fouet para ficar mais fácil de mexer.
Tem que ser desse jeito assim, fogo baixo, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela. Se vocês quiserem, no lugar da gelatina em pó sabor morango, pode colocar também aquele pozinho de morango que as crianças tomam de manhã com leite. Aqui, gente, fica assim, olha, bem consistente, soltando mesmo do fundo da panela, hein? Este é o ponto que nós queremos. Então, nós apagamos o fogo. Agora, nós pegamos um prato estampado com margarina e nós despejamos o nosso brigadeiro de morango. Aqui, gente, fica nessa consistência assim, olha. Agora, nós vamos deixar esfriar, temperatura ambiente. Não precisamos colocar na geladeira, não. Só em temperatura ambiente, por uns 10 minutos, só para endurecer bem, para ficar no ponto de enrolar. Nós vamos colocar algumas gotas de corante no açúcar e misturamos assim até ficar no tom rosado. Isso aqui é opcional, tá, gente? E depois nós passamos o brigadeiro aqui, ele fica numa cor bonita. Mas se você quiser, você pode comprar o açúcar já nessa cor, ou então não precisa de colocar isso não. Aqui como é que fica bonito. Aqui como ficou consistente o nosso brigadeiro, gente. Eu não gosto de passar manteiga nas mãos, não. Eu gosto de passar apenas água. Então, nós pegamos uma porção assim, ó. Pegamos uma colher. Aqui, gente, a consistência que ele fica. Aí, nós enrolamos assim nas mãos. Passamos no açúcar. E colocamos nas forminhas. Podemos fazer também sem passar no açúcar, tá? Vamos fazer assim com todo o brigadeiro. Então, nós estamos terminando de enrolar os nossos brigadeiros. Olha a diferença, gente. Fica muito mais bonito quando passa no açúcar, não é? Uma dica é que enquanto nós estivermos fazendo, se por acaso ficar agarrando na colher, é só você molhar a colher, aí não agarra. Agora aqui nós podemos colocar ao nosso gosto os enfeites que quisermos, tá? Mas geralmente, ainda mais se for para criança, eles gostam dos enfeites. Essa nossa receita, ela dá em média 50 docinhos para festas de aniversário. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Os docinhos são muito gostosos. Então essa é a nossa receita de hoje. Brigadeiro de morango, também chamado de brigadeiro rosa, bicho de pé, doce de morango, moranguinho, tudo o mesmo nome para a mesma receita. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 bananas tamanho médio, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 3 colheres de sopa de leite em pó e uma lata de leite condensado. Durante o cozimento, nós vamos mostrar para vocês um outro ingrediente que nós vamos usar. É uma dica para que essa receita fique mais saborosa ainda. Usaremos também forminhas de papel, confeitos e granulados de chocolate à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Com o auxílio de um garfo, nós vamos amassar as bananas. Nós amassamos com garfo mesmo, tá, gente? Não pode ser no liquidificador, não, porque não podemos colocar nenhum líquido nessa banana, não. Senão atrapalha a consistência do brigadeiro. Aí, gente, fica nessa consistência aqui, ó. Não precisa amassar muito, não. Que fica muito mais gostoso deixar assim. Que ao saborear, você vai sentir muito mais o gosto da banana. Em uma panela fora do fogo, nós colocamos o leite condensado. Colocamos o chocolate em pó, o leite em pó e a banana amassada. Misturamos. Nós podemos usar banana prata, banana nanica, pode ser qualquer tipo de banana, tá? Agora nós vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar misturando aqui até ferver e soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer não, tá? Demora mais ou menos 5 a 7 minutos. Nós não podemos deixar de colocar uma caixa de leite condensado que faz parte da consistência do brigadeiro. Então, para não ficar uma receita muito adocicada,
a minha mãe colocava uma pitada de sal nessa receita. Que aí fica mais acentuado o gosto da banana, não fica muito doce demais, não fica enjoativo, fica muito gostoso. Todo mundo gostava desse brigadeiro que minha mãe fazia por causa dessa dica. Colocar uma pitada de sal durante o cozimento. Aí a gente começou a ferver. Vamos esperar soltar do fundo da panela. Esse ponto do cozimento aqui é muito importante, tá? Se você não esperar soltar do fundo da panela assim, olha, quando você for enrolar, ele vai ficar mole. É muito importante esse ponto do cozimento aqui, ó. Apagamos o fogo. Agora nós pegamos um prato, nós passamos manteiga ou margarina e despejamos o brigadeiro nesse prato. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente e depois vamos levar à geladeira por 30 minutos para ficar bem consistente e facilitar enrolar. Já se passaram 30 minutos que o nosso brigadeiro estava na geladeira. Agora nós untamos as mãos com manteiga ou margarina. Com a ajuda de uma colher, nós pegamos uma porção assim, enrolamos. Se você for fazer para festinhas, faz tamanho pequeno. Para consumo próprio, pode fazer o tamanho que você quiser. Passamos no granulado e, opcional, nós passamos os confeitos. E agora nós colocamos nas forminhas. Vamos fazer assim com toda a massa de brigadeiro. Então, nós terminamos de enrolar os nossos brigadeiros. Nessa receita nós fizemos 61, porque nós fizemos tamanhos variados. Se você for fazer tamanho de festa, tamanho menor, dá para fazer 80 brigadeiros com essa receita. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou nossa receita, gente. Você pode fazer para vendas, para consumo próprio. A minha mãe usava muito essa dica de colocar a pitada do sal durante o cozimento para neutralizar o adocicado do leite condensado. Fica muito gostosa mesmo essa receita. Olha aqui, gente. Fica bem consistente. Fica muito gostoso mesmo. Só vocês provando para ver como que fica gostoso misturar o chocolate com a banana. Se você for fazer para vender, você faz em tamanhos menores. Não gasta muitos ingredientes e rende bastante. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um vidro de 140 gramas de Nutella, uma lata de leite condensado, 80 gramas de chocolate ao leite e 20 gramas de chocolate amargo. Para você calcular essa quantidade, você vê quanto que pesa a barra, aí você vai tirando esses quadradinhos aqui, ó. Uma colher de sopa de manteiga e uma pitada de sal. Usaremos também forminha para colocar o brigadeiro, granulado de chocolate e confeitos de chocolate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela nós vamos colocar a Nutella, o leite condensado, a manteiga, o sal, o chocolate ao leite e o chocolate amargo. Agora nós vamos levar ao fogo baixo, vamos ficar mexendo até soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer não, senão empelota. Sempre no fogo baixo. Aí, gente, está soltando do fundo da panela, olha. Nós apagamos o fogo. Agora nós vamos despejar em um prato. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. E depois nós vamos levar à geladeira por 30 minutos para ficar bem consistente e facilitar enrolar. Aí, gente, já está na consistência que nós queremos, olha. Nós juntamos as mãos com manteiga ou margarina e com a ajuda de uma colher nós tiramos porções assim e enrolamos. Passamos no granulado, colocamos na forminha e enfeitamos com confeitos. Esses confeitos aqui são opcionais, mas além de enfeitar, dá um gostinho muito bom no brigadeiro.
Aí, gente, fica assim, olha. Agora vamos fazer com todo o restante do brigadeiro. Então, nós estamos terminando de enfeitar os nossos brigadeiros. Se você for fazer docinhos pequenos para festas, essa receita dá para fazer 100 unidades. Aqui nós fizemos em tamanhos variados. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonita a nossa receita, gente. Muito fácil de fazer. Você pode fazer para vender, para consumo próprio, para a família. Se por acaso ele não ficar na consistência ideal, é porque você não cozinhou o suficiente. É muito importante cozinhar até soltar do fundo da panela. E temos que colocar também a manteiga, para ele ficar na consistência bem macio. Nós fizemos em tamanhos variados. Então deu 53 docinhos pequenos e 12 tamanhos médios. Nós vamos levar para o orfanato agora esses docinhos. As crianças gostam muito. Para você for calcular o preço de vendas, você calcula quanto você gastou de material e o seu trabalho por fazê-los. Varia muito de região para região os preços dos ingredientes. É uma receita muito gostosa mesmo. Agora vamos mostrar como que fica. Olha aqui, gente. É muito saboroso. Fica com gostinho bem mesmo de Nutella. Bem cremoso. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, forminhas de papel, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de essência de baunilha, uma barra de chocolate branco e 2 pacotes de biscoito Oreo. Nós podemos também colocar para enfeitar o nosso brigadeiro gotinhas de chocolate ou então um confeito de sua preferência. É opcional, mas fica muito bonito e muito gostoso colocar um confeito por cima. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Cada pacotinho vem com 10 biscoitos assim com recheio. Nós abrimos assim e vamos separar o recheio do biscoito. Aqui em nossa região nós falamos biscoito. Na embalagem também está escrito biscoito, mas em alguns lugares é chamado de bolacha. Então nós separamos o recheio. Vamos fazer assim com todos eles. Aí, gente, nós separamos o recheio do biscoito. Agora vamos reservar a metade do biscoito para fazer a cobertura e metade para fazermos a massa. Esta parte aqui que nós vamos usar para a cobertura do brigadeiro, nós vamos triturá-la no liquidificador. Aí, gente, fica assim, olha. Os biscoitos que nós separamos para colocar na massa, nós vamos cortar pedaços bem pequenos assim. Nós não vamos triturá-los, não. Cortando em pedaços pequenos assim, na hora que você for mastigar, você vai sentir a crocância do biscoito. Aí, gente, nós deixamos assim, olha. Agora nós vamos fazer o brigadeiro. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o leite condensado, a manteiga. Vamos misturar bem até começar a ferver. Aí, gente, quando começa a ferver, é que nós despejamos o chocolate branco. Sempre no fogo baixo. Misturamos assim até dissolver todo o chocolate. Vamos colocar o recheio de baunilha que nós tiramos do biscoito. Agora nós vamos ficar mexendo aqui até soltar do fundo da panela. Já está soltando do fundo da panela, olha. Vamos colocar a essência de baunilha e o biscoito que nós cortamos em pedaços bem pequenos.
Apagamos o fogo. Nós untamos um prato com manteiga ou margarina e despejamos o nosso brigadeiro. Agora nós vamos esperar ficar em temperatura ambiente. Depois vamos levar à geladeira por 30 minutos. Já se passaram 30 minutos que o nosso brigadeiro estava na geladeira. Agora, com a ajuda de uma colher, nós pegamos uma porção assim, enrolamos nas mãos assim, ó. E passamos naquele biscoito que nós trituramos, olha. Vocês podem fazer o tamanho que quiser, tá? E colocamos nas forminhas. Agora vamos fazer assim com toda a massa. Agora, opcional, nós vamos colocar as gotinhas de chocolate. Então, nós terminamos de decorar os nossos brigadeiros. Olha que bonito que ficou nossa receita, gente. O enfeite aqui, as gotinhas de chocolate, é opcional, mas fica muito bonito. Principalmente se for para festa de criança, você pode colocar enfeites coloridos. Essa receita rendeu 58 brigadeiros. Vocês estão vendo a diferença de tamanho? Para festas, aniversários, pode ser um tamanho menor. Para consumo próprio, você pode fazer maior. Você pode vender até por 3 vezes mais do que você gastou na receita, porque é um brigadeiro muito gostoso. Olha que bonito que fica, gente. Parece um bolo pequeno, né? Ai, gente, como fica por dentro, olha. Muito gostoso mesmo. Muito fácil de fazer. E você pode conservar fora da geladeira, em lugar seco e fresco, porque não derrete facilmente não. Compensa bastante você fazer para vender, para festinhas, porque é muito gostoso. Que receitas deliciosas, né, gente? Seja aproveitando o carnaval, ou vendo um bom filme em casa, ou descansando, viajando na praia, você pode fazê-los, porque tem uns ali que não vai ao fogo. Só manualmente você mistura os ingredientes. Muito saborosos, muito fáceis de fazer. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos e ativem o sininho para receber as notificações das nossas receitas postadas. E não esqueça do joinha, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e um bom carnaval para todos vocês.